Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel, da disciplina de Ciências. Hoje vamos estudar sobre sistema endócrino com os alunos do 6º ano. Peço que todos tenham atenção nas explicações desse vídeo, que é uma complementação de todo o trabalho que está sendo feito pelos professores da Rede Municipal de Casimiro de Abreu. Vamos conhecer o sistema endócrino? Então vamos lá. Então, o sistema endócrino, qual é e qual a função? Então, quando a gente fala de sistema endócrino, nós estamos falando de conjunto de glândulas, que são responsáveis pela produção de hormônios, que são lançados na corrente sanguínea. Que esses hormônios, eles atingem alguns órgãos-alvos para atuarem, né? Junto com o sistema nervoso. E o sistema endócrino, trabalhando junto com o sistema nervoso, coordena a função do corpo em várias partes do corpo, como controla o organismo para o crescimento, para o equilíbrio hídrico, na reprodução, no metabolismo do carboidrato, né, do que a gente come, né? Então, o que a gente come de carboidrato, ele precisa ser quebrado. Então, metabolismo é metabolizar, é quebrar esse carboidrato que nós alimentamos. E na produção de hormônios, conforme já falei para vocês, que vai estar onde? Nas correntes sanguíneas, espalhando para todo o corpo. E aí nós temos um órgão muito importante, que é os rins, né? São os rins, na verdade, né? Que são dois. E os rins desempenham funções fundamentais para o corpo. Uma das principais funções dos rins é filtrar o sangue. Mas em cima dos rins existem duas glândulas suprarrenais. E essas glândulas suprarrenais, elas atuam com uma função fundamental para o organismo, produzir um hormônio. E esse hormônio, ele é a adrenalina, né? Um hormônio que deixa as pessoas com um efeito de alerta, né? Vamos dizer assim, ele aumenta o batimento cardíaco, né? E a frequência respiratória também. As taxas de glicose no sangue também são fundamentais para que esse hormônio atue também. E a adrenalina também, ele faz a contração de vasos sanguíneos da pele, né? Então o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos. Então, por esse motivo que utiliza-se esse hormônio no nosso corpo chamado adrenalina. Por isso, ficamos também, uma da função desse hormônio, né, quando é liberado pelas suprarrenais, deixa pessoas pálidas quando ocorrem os sustos, geladas, de medo também. Então, todos esses fenômenos que acontecem com a gente é devido à liberação de adrenalina, que é produzida nas suprarrenais. Próximo, nós temos a glândula pineal, que é uma pequena glândula no centro do cérebro que controlam o sono e a vigia. Então, uma glândula de extrema importância que está no centro do cérebro. Glândula pineal. Agora nós vamos falar sobre a hipófise, uma pequena glândula sob o encéfalo, que é uma parte que existe no interior do cérebro. Qual seria a função da hipófise? Ela produz diversos hormônios, né? E esses hormônios atuam no crescimento, além de diferenciar os hormônios do crescimento, também desenvolvimento de glândulas no corpo das mulheres, né? Atua nas glândulas mamárias e assim por diante. O excesso de produção desse hormônio, como o do crescimento, né, que é o ADH,
pode deixar a pessoa muito alta. Quando tem falta desse hormônio, a pessoa fica baixa, desenvolvendo, né, a doença chamada nanismo. Temos também a glândula hipófise, que produz o antidiurético, o ADH, que permite ao corpo economizar água na excreção. Então, essas são algumas funções da hipófise, que é uma glândula que está lá no interior do cérebro. Anexo à hipófise, nós temos também o hipotálamo. Então, nessa imagem, a gente vê a localização aonde está a hipófise, que costuma ser chamada de glândula mestre. Tireoide. Tireoide é de extrema importância a gente estudar, porque a tireoide pode produzir dois tipos de doenças, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E ela está localizada, a tireoide, no pescoço. Produz um hormônio chamado tiroxina, hormônio que controla a velocidade no metabolismo celular. Lembra que eu falei de metabolismo, né? Quebra do alimento? Na manutenção do peso do corpo e do calor. E também no ritmo do cardíaco, do coração. Outra glândula de extrema importância, que está na mesma região, que está escrita aí embaixo, paratireoide. Está um pouco abaixo da glândula tireoide. E ela possui uma função de regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio e sangue e faz com que os músculos se contraem violentamente. Então, nós temos aí paratireoide. Ligados à parte posterior da tireoide, as paratireoides secretam paratormônio na regulação de concentração de cálcio no organismo. Próximo, conforme eu já falei para vocês no início, voltando um pouquinho, quais são as partes que existem nas suprarrenais? Estão localizados sobre os rins, divididos em duas regiões, córtex adenal, parte externa, e medula adenal, parte interna. Falando de novo, a função é a regulação e a permeabilidade dos capilares sanguíneos, filtrando e absorvendo e fazendo absorção de sais do sangue. Outra glândula, sendo que essa é mista, né? Porque ela faz duas produções, que é endócrina e exógena, uma dentro e outra fora do organismo, né? Uma que vai ficar a produção dentro da corrente sanguínea e outra fora, outro tipo de hormônio fora da corrente sanguínea ou substância, vamos dizer assim. O pâncreas, né? Ele é uma glândula mista, conforme eu já falei, e o hormônio que ele produz é insulina e glucagon. E também produz o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado, que desempenha a função na digestão. O que a insulina serve? Controla a entrada de glicose nas células, onde será utilizado na liberação de energia e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. Já o glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e as pessoas podem ter hipoglicemia, que gera sensação de fraqueza, tontura,
levando em muitos casos o desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra de glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. Então, essa é uma das funções do pâncreas. Outras glândulas também, que fazem parte do sistema endócrino, é o ovário, ou os ovários, né? Que são glândulas sexuais femininas, que possuem a função de regular o ciclo menstrual e também a manutenção de uma possível gravidez. Os ovários, eles possuem uma função de produzir um hormônio chamado estrogênio, na verdade são dois, estrogênio e a progesterona. Já as glândulas do sistema endócrino, chamada testículo, já produz o hormônio chamado testosterona, que dá a capacidade e as características sexuais secundárias masculinas, como a barba, voz grave, ombros volumosos. Então são as duas funções aí dessas glândulas, o ovário e o testículo. Então, alunos, esses são os principais hormônios, né, que são produzidos nessas glândulas. Então, todas as glândulas que estudamos, boa parte, falamos de boa parte, estão localizadas no sistema endócrino. E suas funções foram faladas para vocês. Espero que vocês utilizem o material que foi produzido pelas escolas para estudarem e que esse vídeo ajude vocês, alunos do 6º ano. Muito obrigado